Pegue a palavra de Deus e abra no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 27 apenas. Acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 27. Atenção, que Jesus está fazendo uma pregação. Ele está dentro de uma igreja. E olha o que ele pregou, escute. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Eu vou ler de novo. Olha a pregação que Jesus está fazendo. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede, repete em seguida. Vamos lá. Olha que privilégio poder repetir a pregação de Jesus, hein? Vamos lá. E muitos leprosos, mais alto, e muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém? Muito legal isso, sabe por quê? Jesus cita duas pessoas do Antigo Testamento. O primeiro é o Eliseu, um profeta que fez o dobro dos milagres do profeta Elias. Ele era discípulo do Elias, mas quando Elias estava para ser arrebatado numa carruagem de fogo, o Eliseu disse assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. O Elias falou: o que você me pediu é muito difícil, mas se você me vir quando eu for tomado de ti, então será feito do jeito que você pediu. E aí Eliseu grudou em Elias e não largou o profeta, o seu mentor, até que ele foi arrebatado numa carruagem de fogo. E aí Eliseu recebeu então a unção dobrada. Ele vai realizar na vida o dobro de milagres do seu mestre Elias. Então a história de Eliseu é verdadeira. Jesus está dizendo, no tempo do profeta Eliseu, esse homem existiu. Não é invenção do Antigo Testamento, não. Ele recebeu a porção dobrada de Elias. E Jesus citou outra pessoa aqui, um leproso chamado Naamã. Só que o detalhe aqui, minha gente, é que tanto Eliseu como Naamã viveram 850 anos antes de Cristo. Jesus está mencionando duas pessoas que viveram 850 anos antes dele. E ele está confirmando a veracidade dessa história. Essa foi a pregação de Jesus. Muito legal, né? E o que é mais impressionante é que nós podemos conhecer a história do Eliseu e a história do Naamã. Porque este livro que nós temos aqui no Antigo Testamento é o mesmo livro que Jesus Cristo tinha naquela época. Não é maravilhoso você ter na sua mão o mesmo livro que Jesus Cristo tinha? Poder ler e conferir as coisas que Jesus falava. E uma coisa interessante também é que Jesus, toda vez que ia fazer uma pregação, ele dizia: está escrito. Jesus nunca pregou sobre tradições religiosas ou costumes religiosos. Ele sempre pregava sobre a Escritura. E ele dizia o tempo todo: examinem as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus deu toda a credibilidade para esse livro aqui. E você acredita no que está escrito nesse livro? Quem crê, levante a mão. Então desocupe as mãos e dê para esta palavra eterna
a melhor salva de palmas de toda a sua vida. Tem que ser a melhor. As palmas melhoram quando você olha para o céu, aplaudindo e dizendo: glória ao teu nome, Senhor. Experimenta, vai aplaudindo e glorificando. Você que está à distância nos assistindo ou ouvindo pela Rádio Feliz, junte-se a nós aqui em São Paulo e dê glória a Deus também, aplauda também. Isso, vamos levantar um grande louvor até o céu. Oh Pai bendito, olha quanta gente te aplaudindo e te glorificando. Abre o céu para receber este louvor, e sobre cada uma dessas vidas derrama agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, nós queremos ouvir a tua palavra. Vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, tira tudo que atrapalha a pregação da tua palavra e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem sentar, por favor. Olha que coisa impressionante. Jesus mencionando duas pessoas que viveram 850 anos antes dele. E a coisa é mais assustadora ainda quando nós sabemos que estamos a 2.850 anos do fato que Jesus Cristo mencionou. No tempo do profeta Eliseu, disse Jesus, tinha muitos e muitos leprosos. Muitos leprosos sofrendo, a carne apodrecendo em vida, as feridas cheirando mal, a pessoa sofrendo muito. E o leproso, além desse sofrimento físico, ele tinha também um sofrimento emocional, porque ele era obrigado por lei a se afastar da família, sair de casa na marra, se afastar dos filhos, da mulher, ou se a mulher fosse a leprosa, se afastar dos filhos e do marido, e ir morar no deserto, sem nenhum tipo de conforto, sem mudança de roupas, as roupas cheirando mal, a lepra contaminando os tecidos, vertendo sangue, água, pus, infecções, sem água para tomar banho, um mau cheiro. Era um morto-vivo, melhor dizendo, não é? Uma pessoa que estava ali praticamente apodrecendo em vida. E Jesus está dizendo, eu vi na época do Eliseu, muita gente sofrendo de lepra. Todos precisavam de cura, todos. Mas só esse Naamã, que nem judeu era, nem israelita era, só esse Naamã foi curado. Isso nos faz pensar pelo seguinte: Deus vê tanta gente sofrendo e Ele não cura todos? Só um foi curado? Aqui já vem o primeiro ponto para você meditar. Deus sabe que há muito sofrimento na terra nesse exato momento. E Ele sabe em detalhes o que cada pessoa está passando e sofrendo nessa hora. Quanta dor, quanta doença, quanto sofrimento. Deus conhece em detalhes a dor de cada um. Mas Deus não cura essas pessoas. Ele vai curar um ou outro. Por quê? Por que Jesus, quando estava aqui na terra, não curou todos os doentes que Ele encontrou? Ele podia sair curando tudo quanto era doente que cruzasse com Ele. Mas Ele não curou todos os doentes que Ele encontrou. Por exemplo, um dia Ele foi lá no tanque de Betesda
onde tinha uma multidão de doentes, as pessoas ficavam esperando o movimento das águas, porque acreditavam que um anjo descia do céu e tocava na água, e o primeiro que entrasse na água seria curado. E Jesus foi passando, andando entre os doentes, pisando com cuidado. Tinha um monte de paralítico ali, todo tipo de enfermidade. Mas Jesus foi num único homem que estava lá e curou só aquele doente. Só aquele doente. Então por que Jesus está dizendo isso aqui? Havia muitos leprosos no tempo de Eliseu. Muitos, e todos precisando de cura. Mas nenhum deles foi curado, nenhum deles foi purificado, a não ser esse Naamã. Por qual motivo esse Naamã foi premiado? Deus fez um sorteio, deixa eu ver quem eu vou curar? Não, não foi. Não foi isso que aconteceu. Vá comigo no segundo livro de Reis, capítulo 5, no versículo 1. Vamos ver quem era esse Naamã. Por que entre tantos leprosos só ele foi curado? Nós voltamos no tempo. Quando você vai no segundo livro de Reis, capítulo 5, nós estamos voltando da época de Cristo, 850 anos, nós estamos voltando para o passado longínquo. Vamos ver quem era esse Naamã. Foi esse homem aqui que Jesus citou. Você está vendo a mesma Bíblia que Jesus Cristo tinha. Segundo o livro de Reis, capítulo 5, diz assim: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu rei, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso. Três qualidades mencionadas logo no primeiro versículo. Ele era um grande homem, era um homem poderoso, de muito respeito, era uma pessoa respeitável, e valoroso, uma pessoa de valor. Três elogios no único versículo. Mas olha como termina esse versículo. Porém, leproso. Ele tinha qualidades maravilhosas, mas um único, podemos dizer, senão. Só uma coisa o desabonava. Só uma coisa acabava com ele. Que era mais forte do que ser um grande homem, mais forte do que ter muito respeito, mais forte do que ser um homem de valor. Ele era leproso. Ele trocaria tudo isso daqui, ele trocaria as três virtudes mencionadas, o prestígio que ele tinha diante do rei da Síria, o respeito da sociedade, o valor como homem, era um homem rico, bem-sucedido. Ele trocaria tudo isso, ele abriria mão dessas virtudes, só para não ser leproso. Ele tinha esse porém, e a verdade é que todos nós temos um porém na nossa vida. Todos nós temos muitas qualidades, mas todos nós temos um porém na nossa vida. E é esse porém que nos atrapalha. Esse Naamã, ele era casado, ele já não tinha vida conjugal, porque ele vivia com a sua armadura de general. Ele era comandante do exército da Síria, era um homem muito valente, e ele vestido com aquela armadura toda, era mais respeitável ainda, porque tinha muita autoridade. Mas em casa ele era obrigado a tirar aquela armadura, a tirar aquela farda, aquele uniforme. E quando ele tirava aquela farda respeitável,
quando ele tirava aquela veste que lhe dava tanta autoridade, tanto poder, quando ele tirava aquilo, aí era revelado o seu porém, ele era leproso. Então ele não tinha vida conjugal. Como que a esposa dele poderia abraçá-lo, beijá-lo e até fazer amor com o marido, se ele cheirava mal, se ele tinha um corpo coberto de lepras, se ele era coberto de feridas? Nem dormiam na mesma cama, porque ele exalava um mau cheiro muito terrível. Esse homem, na verdade, era um miserável. Todo o prestígio que ele tinha lá fora era só aparência, porque no fundo, ele era um pobre miserável. Morava numa bela mansão, numa bela casa, tinha muitos empregados, mas na verdade era um pobre miserável. A esposa sabia disso, quão miserável ele era. Em público ele nunca tirou a farda, porque ele tinha vergonha, nunca tirou a armadura. Era um homem que enfrentava qualquer combate, liderava a sua tropa, o seu exército. Tinha muitas e muitas vitórias, porque ele era corajoso, valoroso, guerreiro. Mas ninguém sabia no fundo, como ele era. Você sabe, ninguém sabe no fundo, como nós somos. No fundo, ninguém sabe como você é. No fundo, só você sabe como você é. E algumas poucas pessoas muito próximas talvez saibam. Mas a pessoa que você mais conhece é você mesmo. Você se conhece. E além de você, só Deus. Só Deus sabe quem realmente você é, o que você sente e como você está. Deus sabia da situação deste homem, que tinha muito prestígio social, aparentemente era um sucesso, mas no fundo era um pobre miserável. A esposa também sabia disso. Um dia ele foi para uma batalha e pegaram vários prisioneiros e levaram para a Síria para serem escravos. E ele pegou uma pequena menina, uma jovenzinha, que era de Israel, que era de Samaria. Ele levou essa menina como escrava para ajudar a sua esposa, para ser assistente da sua esposa. A menina foi separada da família, foi levada para a Síria, não vai mais voltar para Israel, não vai mais voltar para Samaria. Mas essa menina que foi para a casa de Naamã para servir a esposa de Naamã era uma menina de Deus. Era uma menina extraordinária, criada aos pés do Senhor. Era uma menina de caráter e ela chamou a atenção da patroa. Ela era tão respeitada como uma menina de Deus, apesar de pouca idade, que um dia ela conversou com a patroa, que era a esposa do Naamã, e a patroa acreditou nela. Uma jovenzinha, uma adolescente, mas tão respeitada que o que ela falou, a patroa disse: é mesmo? O que foi que essa menina de Deus falou para a patroa? Ela falou assim: se o teu marido pudesse ir para Samaria e se colocar na frente do profeta Eliseu, ele ficaria purificado da sua lepra. Ela só disse isso. Sabe quando você diz para alguém lá fora: vamos comigo na paz e vida, que lá o milagre vai acontecer? Uma coisinha simples, não é? Bem básica. Mas dependendo do prestígio que você tem, a pessoa que te ouve atende na hora. Por isso que é importante o testemunho que você dá lá fora. Essa menina estava dando bom testemunho dentro da casa da patroa. De modo que a patroa, quando ouviu essa declaração, acreditou no ato.
Quando você tem um bom testemunho lá fora, você pode falar uma palavra bem simples, e por causa do teu prestígio, porque vão te conhecer como homem de Deus, como mulher de Deus, como moça de Deus, como moço de Deus, como menina de Deus, como menino de Deus, e vão atender a tua palavra. Essa patroa, no mesmo instante, ao ouvir isso, chegou para o marido dela, que era valoroso, respeitável, homem realmente bom, porém leproso, um homem que ela amava, mas amava só de sentimento, só queria bem, porque ela não tinha mais nada com ele, porque ele era leproso. Ela chega para o marido e diz: sabe aquela menina que você trouxe de Samaria? Aquela menina, ela é muito especial. Ela fala de Deus o tempo todo. Ela diz que o Deus de Israel usa um profeta lá chamado Eliseu. E que se você for para Samaria e ficar na frente do profeta Eliseu, ele vai te purificar da tua lepra. Aí o marido acreditou na esposa, porque ela falou com tanta convicção. O marido podia dizer: essa menina é louca, imagina, está acreditando numa criança? Ele podia dizer isso, mas no mesmo instante, ele deu crédito ao recado que a menina mandou. Veja, a pessoa mais simples, a menorzinha que tem na Síria, está agora mandando um recado para o segundo homem mais poderoso do país. Acima dele era só o rei da Síria. E esse homem poderoso fica impactado quando a esposa diz essas palavras. E sabe o que ele faz? Ele vai falar com o rei. Olha a escalada da evangelização. Olha a palavra de Deus subindo para chegar na última instância. Então o general Naamã, que era muito querido pelo rei da Síria, chega e fala tudo isso. Sabe o que o rei da Síria fez? Deixa comigo. Vou escrever uma carta agora para o rei de Israel. Você mesmo, meu general Naamã, vai ser o portador dessa carta. E olha o que eu estou dizendo na carta. E escreveu a carta. E para garantir que o rei vai te atender, leva muito ouro e muita prata da Síria para dar para o rei de Israel. Veja quantas pessoas foram usadas para provocar um milagre. O rei escreve a carta então de próprio punho. General Naamã, todo feliz, reúne o seu exército e diz: vamos para Samaria. Para uma guerra? Não. Nós não vamos para uma guerra. Eu vou até lá para buscar a minha cura. Uma missão inédita para o exército da Síria. E eles saem. Primeiro ponto, amados, aqui. Sabe qual era a distância de Damasco, aonde Naamã estava, até a capital de Israel, que é em Samaria? Cerca de 170 quilômetros a cavalo. Passando por montanhas, desfiladeiros, áreas pedregosas, desertos. 170 quilômetros para buscar o Deus que ele acabou de ouvir, o milagre que ele acabou de ouvir. E quando ele finalmente chega na capital de Israel, que é Samaria, naquela época, ele entrega para o rei de Israel a carta do rei da Síria. Vou ler aqui.
a carta. Estou no versículo 6. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, olha o que dizia a carta: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Isso não é nem uma carta, é um Twitter. 140 caracteres só. Mas falou tudo o que precisava. Era um requerimento por escrito. Era uma petição, uma carta. Na época, o rei de Israel chamava-se Jorão. Ele era neto do Acabe, que foi o rei mais ímpio que Israel já teve. Esse Jorão não tinha vida com Deus. Quando ele recebe a carta do rei da Síria, ele rasga a roupa, ele se desespera, ele diz: por acaso eu sou Deus para matar ou fazer viver? Para purificar alguém da sua lepra? O rei da Síria está querendo romper comigo, isso é só um pretexto para uma nova guerra. Eu não posso purificar esse homem da lepra. E rasgou as vestes. Ficou desesperado, ele não tinha vida com Deus, ele não tinha fé. O Naamã ficou assim, sem ação. Ele foi ali para ser curado, viajou 170 quilômetros para isso. E o rei está dizendo que não. O homem mais poderoso de Israel está dizendo que não. O profeta Eliseu estava a 16 quilômetros dali, do palácio do rei. E chegou para ele, ou por revelação divina, ou de alguma maneira por um mensageiro, porque o profeta Eliseu, ele via as coisas também, ele bem pode ter tido uma revelação. Quando ele ficou sabendo que o rei de Israel rasgou as vestes, ele mandou um mensageiro falar com o rei, dizendo, olha o que ele manda dizer, versículo 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Deixa ele vir até mim. O rei de Israel ficou muito feliz com esse recado. Ele vai se livrar do que ele pensa ser uma armadilha. Ele diz para Naamã: olha, não é comigo não, viu? É com Eliseu. Aí ele aponta para a pessoa certa, porque o Naamã tinha ido para a pessoa errada. Ele queria o milagre, mas estava na pessoa errada. Não adianta você querer o milagre e procurar a pessoa errada. É Eliseu, que o nome quer dizer Deus é a salvação. Não adianta procurar outra pessoa. Pode ser o rei, pode ser um político, pode ser um cartucho grande, mas é uma pessoa errada. Pode até ser outra divindade, mas é a pessoa errada. Finalmente o rei diz: é o Eliseu que você tem que procurar. Deus é a tua salvação. Indicou a pessoa certa. Aí o Naamã vai, sobe outra vez no seu cavalo, chama a sua tropa e vai cavalgando mais 16 quilômetros, debaixo do sol, com dificuldade. E ele está imaginando coisas. Que bom, Eliseu, finalmente eu vou conhecer esse homem de Deus. Esse Eliseu, quando eu chegar na casa dele, com certeza, ele vai me receber muito bem. Porque eu sou uma autoridade estrangeira. Eu estou com uma poderosa comitiva. Ele vai me receber bem, com certeza. Vai me receber com honras. Vai me cumprimentar com respeito, porque eu sou um homem respeitado no meu país.
Eu sou um homem valoroso. Eu sou um homem especial. O segundo mais importante da Síria. Eliseu vai me receber bem. Mas quando ele chega perto da casa do Eliseu, ele quer que Eliseu venha ao encontro dele. Que Eliseu saia da sua casa e venha ao encontro dele. O homem de Deus não sai de casa. Chama um secretário e diz assim: vai lá, fala para esse homem ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, e ele será purificado da sua lepra. E o ajudante do Eliseu vai até aquele homem importante. O homem importante não sabe que é um assistente, está achando que é o Eliseu que está vindo ao encontro dele. O moço diz: não, eu não sou o Eliseu, eu sou o ajudante dele. Tá, e o teu senhor Eliseu não vai vir aqui? Não, ele não vai vir. Como não? Não, ele não vem não. Naamã já ficou desapontado e bravo. Poxa, como assim? Eu sou uma autoridade, eu sou um homem respeitado, eu sou um homem valoroso, eu sou um homem importante. Como assim não vem aqui falar comigo? Quem esse Eliseu pensa que é? Pois é, ele não vai vir. E ele mandou o Senhor agora ir até o Rio Jordão, mergulhar naquelas águas 7 vezes, e o Senhor ficará purificado da lepra. O Naamã pensa: o quê? Eu vou sair daqui de onde eu estou e vou até o Rio Jordão agora? São mais 30 quilômetros. Fala sério, você aguentava isso? Mais 30 quilômetros. Ele já andou 170 de Damasco até Samaria, já andou mais 16 quilômetros de Samaria até Dotã, perto da casa do Eliseu. E agora um menino de recado diz para aquele homem importante e respeitável: vai mergulhar no Rio Jordão, que fica a 30 quilômetros daqui. O que você faria? Pensa um pouquinho. Ele ficou indignado por vários motivos. Ele ficou aborrecido. Ele achou um desrespeito, uma falta de educação, mandar um garoto. Nem ele veio falar comigo. E está me mandando para outro lugar. Espera aí, eu vim de longe. Ele começa a esbravejar. Ele começa a falar alto. E ele ficou furioso. Ele está falando diante da sua tropa. Como assim ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes? Eu vim até aqui para ouvir isso. Eu esperava que esse tal de profeta Eliseu saísse da sua casa, me cumprimentasse com o respeito que eu mereço, levantasse a sua mão, invocasse o seu Deus, fizesse uma oração poderosa e aí colocasse a mão na minha lepra para eu ficar curado. Como assim mergulhar no Rio Jordão? Aquele riozinho estreito, cheio de folhas e matos. Lá na Síria, lá em Damasco, nós temos 2 rios, o Abana e o Farpar, maiores e com águas mais limpas do que esse Rio Jordão que eu conheço. Se fosse para eu mergulhar na água, não precisava ter vindo até aqui, eu mergulharia lá mesmo na Síria. Vamos embora, vamos embora, vamos voltar para o nosso país. Olha, ia ter guerra mesmo. Com a raiva que ele ficou, eu tenho certeza que o rei da Síria dizia: então nós vamos trazer esse profeta aqui debaixo do chicote. Ele não quis se receber, então nós vamos trazer ele debaixo do ferro. A coisa ia ficar feia, porque o Naamã estava furioso. Poxa, eu vim de tão longe para escutar isso? Que falta de respeito, que falta de consideração. Vai embora, vai embora, vai embora. Aí,
Aí é que entra o jeitinho. Veja o versículo 13, né? Versículo 13. Então chegaram-se a Naamã uns seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai. Ó, chamaram Naamã de pai. Os soldados do Naamã viram que o homem estava furioso, foram acalmá-lo. Oh, meu pai. Oh, pai. Calma. Se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não a farias? Se o profeta tivesse mandado alguma coisa difícil, faça tal coisa, uma coisa bem complicada, uma coisa bem difícil, o senhor não faria? E Naamã tinha fama de nunca fugir de qualquer dificuldade. A sua tropa sabia que ele era um homem de enfrentar problemas difíceis. Vem cá, meu pai. Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Experimenta. Experimenta. Ele acalmou? Então vamos lá no Rio Jordão. Mais 30 quilômetros. Foi cavalgando. Mais 30 quilômetros. Chegou lá na margem do Rio Jordão, ele desceu do seu cavalo. Aí tinha que tirar a roupa, né? Ele tinha que expor a sua realidade, a sua verdade literalmente nua e crua. Ele teria que se despojar da aparência de homem respeitável, se despojar do seu status, se despojar do seu prestígio, aquela armadura que representava toda a sua autoridade. Ele teve que se despojar de tudo aquilo e se mostrar como ele realmente era, um pobre miserável. Tem muita gente me assistindo na televisão. Eu estive em Brasília agora. Senadores, deputados, juízes. Te assisto sempre na TV aqui em Brasília. Não é? Mas para Deus não existe aparência. Deus, ele não vê a aparência das pessoas. Deus, ele vê o interior da pessoa. Diante de Deus não há nenhuma diferença entre você e o delegado, entre você e o juiz, entre você e o senador. E eu digo até mais, para Deus não há nenhuma diferença entre você e o presidente da República, entre você e o presidente dos Estados Unidos. Diante de Deus não há nenhuma diferença entre você e o presidente da Rússia ou da China. Diante de Deus, quando a gente se despoja da nossa aparência, nós somos simplesmente criaturas de Deus. Simplesmente criaturas de Deus, com sofrimentos, com dores, com angústias, com tristezas, com doenças, com tormentos, com complexos, com depressões. O Naamã teve que se mostrar para o seu exército, pela primeira vez, como ele realmente era. Sabe, Deus, ele não gosta desse negócio de aparência. Deus, ele gosta que a pessoa seja sincera, que a pessoa se apresente diante dele como realmente é, sem fingimentos, sem querer demonstrar uma coisa que não é. Deus odeia hipocrisia. Jesus odiava os hipócritas, literalmente. Ai de vós, hipócritas, porque Deus quer pessoas que venham com crueza se apresentar diante dele, mostrar o que realmente são.
E nós, quando estamos assim diante do Senhor, sem qualquer tipo de vaidade, a gente chega diante dele como simples criatura, criatura que necessita do favor de Deus, que precisa da misericórdia de Deus. O Naamã está assim, ele precisa do favor de Deus, ele precisa da misericórdia de Deus. Quando ele tira a armadura, ele expõe todas as suas feridas externas e internas, toda a vergonha que ele sente dele mesmo. O pecador sente vergonha dele mesmo. Quando o pecador se apresenta diante de Deus com sinceridade, ele não fica batendo no peito, eu sou bom. Ele chora, eu sou um miserável pecador, eu sou uma miserável pecadora. Naamã, então, ele se apresenta como ele realmente é. Todo mundo vê a sua miséria. A gente não gosta de mostrar a nossa própria miséria. A gente esconde. Mas diante de Deus não se pode esconder. Quando ele retira a armadura, a sua miséria aparece, todos veem a sua miséria. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Ele entrou no Jordão. Cada vez que ele mergulhava e saía, ele olhava para o próprio corpo, continuava leproso. Todo mundo esperava que a cada mergulho ele fosse melhorando a pele. Ele mesmo esperava que a cada mergulho as feridas fossem desaparecendo. Mas ele mergulha a primeira vez, sai, olha, está tudo igual. Está tudo igual. Parece que nada está acontecendo. Quando você vem na igreja, parece que nada está acontecendo. Você está buscando a Deus, você vem com fé, veio de longe. Aí você vem uma vez, parece que não aconteceu nada. Poxa, o pastor orou, pregou, mas parece que não aconteceu nada. O Naamã dá o segundo mergulho. Ele olha, a lepra continua aqui. Mas qual é a ordem do homem de Deus? Mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e serás purificado da tua lepra. Então ele mergulha a terceira vez. Continua leproso. Mergulha a quarta vez. Parece ridículo isso, minha gente. Quando a gente diz para você, vem aqui 7 segundas-feiras sem faltar nenhuma vez, você fala, para quê? Basta uma vez. Não é isso que a pessoa pensa? Basta uma vez eu ir lá e acabou. Mas a gente está dizendo, é para vir 7 vezes. O Naamã, ele dá o 5º mergulho, sai da água, continua leproso. Ele dá o 6º mergulho, sai da água e continua leproso. Agora ele se prepara. Bom, é o 7º. Está todo mundo olhando. Aí ele dá o 7º mergulho. Ele dá o 7º mergulho e quando ele sai da água, ele já sai com as mãos erguidas, dando glórias a Deus, porque ele foi purificado, ele foi curado, a sua pele se tornou como a pele de um recém-nascido, ele foi curado da sua lepra, o milagre aconteceu. E o que é lindo aqui, né, amados? Ele volta, agora já com o corpo purificado, ele põe a armadura de novo. E ele volta lá para a casa do Eliseu, mais 30 quilômetros. A cavalo. Só que dessa vez, não é o ajudante do profeta que vai recebê-lo. É o próprio Eliseu. E Eliseu significa o quê? Deus é a salvação.
é a própria presença de Deus, a causa do seu milagre. Aí ele fica todo feliz, ele agradece, e ele diz assim, sabe, profeta Eliseu, olha o versículo 15, eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão o Deus de Israel. Não há Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. Há um só Deus, diz a palavra, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que é a mesma pessoa. Eu e o Pai somos um. Naamã reconhece isso, mas ele diz para o profeta, lá na Síria, o rei que está acima de mim, e de quem sou muito amigo, ele é devoto do Deus da Síria. O Deus da Síria chama-se Rimon. É o Deus da tempestade, é o Deus da trovoada, é o Deus da chuva. E o rei da Síria é devoto desse ídolo que ele pensa que é um Deus chamado Rimon. Mas quantas e quantas vezes eu pedi a cura para Rimon e continuei leproso. Foi o Deus de Israel, o verdadeiro Deus que me curou. É esse Deus que eu quero servir por toda a minha vida. Eu vou ter que voltar para o meu país. E o rei vai me chamar para acompanhá-lo até o templo de Rimon. E eu não vou poder dizer para o rei, não vou. Eu vou ter que acompanhar o rei, porque eu sou o guarda-costas pessoal dele. Mas quando eu entrar lá no templo do Rimon, profeta Eliseu, eu quero que você saiba que eu não vou estar ali adorando o Rimon. Se o rei da Síria se ajoelhar ali, na frente da estátua, e me puxar para eu ajoelhar ao lado dele, eu vou ajoelhar também. Mas eu não vou ajoelhar para o Deus Rimon, eu vou me ajoelhar para o único e verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus que me curou, o Deus que me salvou, o Deus que me restaurou a vida. Então, profeta Eliseu, posso pedir um favor? Eu quero levar 2 cargas de mulas com a terra de Israel e levar lá para a Síria, porque eu quero fazer um altar para mim. Eu vou colocar a terra de Israel lá na Síria, porque eu vou adorar até o fim da minha vida o único e verdadeiro Deus de toda a terra. Não há Deus como esse em toda a terra. E o profeta Eliseu disse para ele: vai em paz. Você entende agora porque Jesus pregou 850 anos depois que muitos leprosos havia em Israel na época de Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o Ciro? Você compreende agora? Compreende agora o que é ser um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador, ele não vê distância, ele vai buscar a presença de Deus. Você não fez isso hoje? Muitos vieram direto do trabalho, muitos vieram de cidades vizinhas, muitos vieram até de outros estados. O verdadeiro adorador faz isso. Ele não diz: é muito longe, é complicado, eu tenho medo de me perder. O verdadeiro adorador, ele vai buscar a presença de Deus. Deus sabia que o Naamã era esse tipo de adorador.
Ele não conhecia o verdadeiro Deus, mas Deus sabia que era só uma questão de apresentação. Era só apresentar para Naamã o verdadeiro Deus, que pronto, Naamã iria se converter. Aí você vem de longe para cá, está ouvindo essa mensagem. Aí você chega aqui e pensa que nem o Naamã. Pastor João Ribe Palharim vai levantar a mão, vai invocar o seu Deus, vai colocar a mão em mim e eu vou embora. Só que você chegou aqui como Naamã. Eu estou dizendo, né? Mas agora tem mais 16 quilômetros para você andar. Aí você vai e anda mais 16 quilômetros. Aí eu digo para você, mas agora você tem que andar mais 30 quilômetros. E você diz, não estou gostando dessa história não. Aí eu digo para você, você tem que vir aqui 7 segundas-feiras. Quem não é adorador, desiste. Quem é verdadeiro adorador, até pensa que nem o Naamã. Quer saber de uma coisa? Vou embora. Para mim não dá, chega. Só que aí você começa a ouvir um pouquinho mais a palavra de Deus. E você diz, tão gostoso estar lá. Está sendo tão bom. Estou me sentindo tão bem. Está me fazendo tão bem. E o Espírito Santo diz para você assim, vem cá. Se o pastor João Ribe estivesse te pedindo alguma coisa difícil, você acharia melhor fazer? Hein? Se eu dissesse para você, olha, próxima segunda-feira, onde é que a senhora mora? Fala para mim. Pode ser. Aonde? Vila Maria. Próxima segunda-feira a senhora vai vir de joelhos da sua casa até aqui. Deixa comigo. Quem mora em Mogi das Cruzes? Tem ninguém de Mogi aqui? Quem mora em Osasco? Hein? Próxima segunda-feira, a senhora, como é o nome da senhora? Fala mais alto. Silene. Viu, Silene? Próxima segunda-feira, para você resolver esse teu problema aí, você vai vir de Osasco até aqui de joelhos, nada de ônibus, Uber, táxi, bicicleta, skate, nada disso. Você vai vir de joelhos, tá? O pessoal fala, tá bom, tá bom. Quando a coisa é complicada, a pessoa fala, tá bom, vou fazer. O macumbeiro chega para você e fala assim, você vai degolar um cabrito no meio da mata e vai beber o sangue do animal. Você fala, tá bom, eu vou. Agora o homem de Deus diz uma coisa tão simples. Tão simples. Vem aqui mais 6 segundas-feiras e as tuas doenças serão curadas. Os teus problemas serão resolvidos. As portas de emprego vão se abrir para você. Haverá paz na tua casa, bênção na tua família, saúde no teu lar, saúde no teu corpo, libertação da tua família. E você acha difícil? Experimenta. Aí o verdadeiro adorador diz, tá certo. Tá certo. Vou experimentar. E eu garanto que como Naamã, que viajou 170 quilômetros, mais 16 deu 186, mais 30 deu 216, depois voltou lá para Eliseu, deu 246 quilômetros, a metade da distância São Paulo, Rio de Janeiro, ele já foi a cavalo. Mas ele está feliz da vida e vai viajar mais 200 quilômetros até a Síria, declarando para todo mundo que em toda a terra não há outro Deus além do Deus de Israel.
Você vai contar o teu milagre. Você vai contar a tua bênção. Você não vai perder a viagem. Olha bem nos meus olhos. Se eu sou o homem de Deus, você não vai perder a tua viagem. E eu sei que eu sou o homem de Deus. Você não vai perder a tua viagem. Porque cada vez que você colocar o pé aqui dentro, o próprio Deus vai olhar para você e dizer: seja bem-vindo. Que bom que você veio. Já preparei uma grande bênção para você. Cada vez que você vier, Deus vai estar te esperando de braços abertos. E a cada segunda-feira, você vai receber uma revelação diferente, vai se tornar mais amigo, amiga e uma pessoa íntima de Deus. Eu sei que você já conhece Deus, só que agora você vai se aprofundar nesse conhecimento. Coisas que você nunca viu antes, coisas que nunca aconteceram antes, milagres que você nunca viveu antes, tudo isso vai acontecer com você. E eu sei que o Espírito Santo tomou a minha boca para te falar tudo isso. Então alegra o teu coração, porque Deus é contigo e a tua vitória já foi declarada. Não é homem que fala, é o Espírito Santo que confirma esta palavra. A tua vitória já foi decretada. Toda a igreja se coloca de pé. O que adiantava para Naamã servir o Deus Rimon? Era um Deus, um falso Deus. O que adiantava ele ser tão devoto daquele ídolo? Continuava leproso. A vida dele mudou quando ele realmente se entregou, se rendeu. Quando ele se despojou da sua armadura. Quando ele foi ele mesmo, a vida dele mudou aí, você entende? Quando ele se apresentou nu e cru na presença de Deus. Do jeito que ele era. Escute. Deus não quer que primeiro você vire santo para depois se apresentar diante dele. Jesus disse: eu não vim chamar os justos. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus não está dizendo: olha, quando você parar de fumar, me procure. Quando você parar de usar drogas, me procure. Quando você corrigir teu comportamento, me procure então. Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo: eu quero que você venha a mim, do jeito que você está, trazendo todas as suas cargas, trazendo todas as suas doenças, trazendo com você todos os seus vícios, trazendo com você todos os seus tormentos e digo mais, trazendo com você todos os seus demônios, trazendo com você todos os seus temores, trazendo com você todos os seus medos, todas as suas aflições, todas as suas depressões, todas as suas angústias e todas as suas lágrimas. Eu quero você do jeito que você está. Porque é em você que eu vou manifestar a minha glória, diz o Senhor. É em você que eu vou provar que há Deus neste país. Que eu vou provar que eu existo e que eu opero milagres e maravilhas. Então você vai vir para mim do jeito que você está. Você vai se render agora. Você vai se entregar do jeito que você está. E eu vou fazer a obra na tua vida, diz o Senhor. Tão somente confie em mim. Tão somente permaneça na minha presença. E o mundo verá as maravilhas que eu vou fazer na tua vida.
Eu sei que o Espírito Santo está falando com você agora. Então não endureça o teu coração, não. Não endureça o teu coração. Aqui não tem artista no altar. Eu sou um homem que falo pelo Espírito de Deus. Eu não sou ator, eu não sou intérprete. Eu sou portador. Eu sou simplesmente um mensageiro. Eliseu, Deus é a salvação, ele mandou o mensageiro falar com Naamã. Deus é a salvação, eu sou apenas um mensageiro. Estou entregando o que ele está dizendo para você. Tudo o que você tem que fazer agora, assim diz o Senhor, é se render do jeito que você está e receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Faça isso, um simples levantar de mãos. Você levanta a tua mão dizendo: eu quero me entregar para Jesus agora. Eu quero receber Jesus agora. Você só vai fazer isso. E o restante da obra é com Deus. Ele vai fazer a obra na tua vida. Primeira coisa, Ele vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai te purificar dessa lepra chamada pecado. Ele vai tirar os teus vícios, os teus tormentos, as tuas doenças. Ele vai tirar tudo que está te atrapalhando, todo espírito imundo Ele vai arremessar para o abismo. E Ele vai te dar a alegria da salvação. Então olhem todos para mim aqui. Olhem todos para mim. Quem neste momento quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha que coisa maravilhosa. Você que ergueu a mão, vem para cá. Eu vou te esperar ajoelhado. Vem para cá. Pede licença e venha. E por cada pessoa que está chegando, vamos aplaudir ao nome de Jesus. Por cada vida. Pode chegar, chega mais perto. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. E está vindo mais, vamos aplaudir. Está vindo mais. Vamos aplaudir mais. Eu quero chamar os filhos pródigos. Eu quero chamar as pessoas que estão fracas na fé, ou que estavam pensando em desistir de tudo. Você não vai desistir, não. Pelo contrário, você vai continuar e vai vencer, porque a palavra já foi decretada. A tua vitória já foi decretada. A única coisa que Deus requer agora é que, com arrependimento, você venha e dobre os seus joelhos aqui na frente, na presença de Deus. Então todos que estão fracos na fé, vem aqui para frente também. E todos os filhos pródigos, vem para cá, vem para cá. Isso, vem. Isso, vem. Isso, vem. Glória a Deus. Deus não abre mão de você. Como é que você pode imaginar? Vem, minha filha. Como é que passou pela tua cabeça que eu te abandonei, que eu te deixei? Eu jamais te deixei, eu jamais te abandonei. Então vem aqui para frente em nome de Jesus. Todos que estão sentindo uma necessidade de Deus. Pastor João Ribe, está tão difícil seguir Jesus. Não está fácil seguir Jesus. Estou com dificuldades para seguir Jesus. Me ajude. Nós vamos orar por você agora. Você vai voltar para casa outra pessoa. Vem para cá. Venha, venha, não tenha medo. Venha, isso. Vem. Tem mais. Não é só ela não. Isso, vem. Vem. Isso. Vem. Quero falar com você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com/joãoribe, ou ouvindo pelo aplicativo da Rádio Feliz FM ou na própria Feliz FM. Quer entregar a vida para Jesus, voltar para Jesus? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, do teu computador, se ajoelhe ao lado do teu televisor, que nós vamos orar.
E quem não pode se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o coração, que nós vamos orar também. Então, aqui na frente você pode se ajoelhar? Eu já estou ajoelhado. Você pode se ajoelhar também? A igreja continua de pé. Coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. E eu estou aqui na frente. Como eu sou. Eu não escondo nada. Eis-me aqui. A minha verdade pura e cristalina. A minha verdade nua e crua. O Senhor me conhece, sabe da minha miséria, sabe dos meus pecados. Então eu te suplico agora, me perdoa, Senhor, apaga os meus pecados, me purifica de toda iniquidade, limpa o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, a minha mente, limpa de mim a lepra do pecado, porque eu quero agora viver esta nova vida que só o Senhor tem poder para dar. E eu te peço, meu Pai, pelo sangue de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e me dê agora, junto com o perdão, a alegria e a certeza da minha salvação, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém. Continua assim, toda a igreja estenda as mãos na direção das pessoas ajoelhadas. Deixa eu orar agora. Pai querido e Deus amado, essa pessoa está como Naamã na tua presença. Ela sabe que o Senhor é o único e verdadeiro Deus em toda a terra. E ela decidiu te servir. E ela está de joelhos dobrados diante de ti. E ela sabe, meu Deus, que não há outro Senhor, não há outro Salvador. Por isso eu peço que, além de perdoar os pecados desta pessoa, o Senhor dê a porção do teu Espírito, para que ela tenha forças para continuar e sabedoria para prosseguir. Eu quero que o Senhor faça uma obra gloriosa na vida dela a partir de agora. E tudo aquilo que ela não viveu até hoje, ela vai viver a partir de agora. Vida transbordante e vida de verdade. Vida de honra, vida de comunhão contigo, vida de intimidade com o Senhor. Por isso agora abençoo cada uma destas vidas, tanto as que estão entregando a vida ao Senhor, como os filhos pródigos que estão voltando. E oro também por quem está à distância, ouvindo, assistindo esta mensagem. Eu abençoo cada pessoa que neste momento se dobrou a Ti, se rendeu a Ti. E quero que o Senhor tome conta de cada uma destas vidas, não deixando esta pessoa se perder jamais. É o que eu te peço, meu Pai, e já te agradeço. No nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito. Amém.